Então, meu nome é Lilian, sou otorrino de formação, há mais de 30 anos exercendo a otorrinolaringologia, e, assim, há uns 3 anos eu entrei para esse mundo de inovação e empreendedorismo. Então, na verdade, assim, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que é toda a história do HackMed e como que a gente vem trabalhando com todas as pessoas que pensam em criar algum tipo de solução. Todo mundo, acho que aqui que está assistindo, teve já alguma ideia, puxa, se a gente fizesse uma coisa desse jeito, isso podia virar um negócio. Então, como fazer isso? Né? Eu acho que é bem por aí que a gente tem trabalhado com o HackMed. Então, o HackMed, a gente nasceu aqui com um lema, somos todos pacientes, de pensar em como nós podemos tentar solucionar os problemas vindos de nós mesmos, né? Então, o HackMed é uma startup que surgiu dentro do Hospital das Clínicas e a gente tem como missão capacitar pessoas de qualquer área de atuação. Então, médicos, engenheiros, pessoas da área de negócios, designers, a construir algum tipo de solução criativa para um problema que ela mesma esteja enfrentando dentro da área de saúde. Então, como que a gente surgiu? A ideia é que, assim, todos nós, aquilo que eu falei, né? A gente tem muitos problemas, a gente pensa em muitas soluções, só que a gente não tem uma formação empreendedora. E, por outro lado, a gente vê muitos desenvolvedores, pessoal da área de tecnologia, eles querem entrar no mercado da saúde e o mercado da saúde acaba sendo um pouco fechado para a entrada de pessoas de outras áreas. Tem também o lado de que muitas vezes a gente vê assim, né, o pessoal que foi para a área de tecnologia lá, quando estava no 3º ano do ensino médio, muitos acabaram escolhendo ir para exatas justamente para não ir para biológicas. Então, o que acaba acontecendo? Quando não existe essa transdisciplinaridade, que é um dos pilares do HackMed, a gente não consegue inovar. Então, pensando, já sofrendo um pouquinho disso, o Cauê, que é o nosso sócio, né? Ele, quando ele era acadêmico ainda, ia para o 5º ano da faculdade, ele foi lá para Harvard fazer um intercâmbio, mas ele sempre teve essa sensação de que faltava uma formação empreendedora. Chegando lá, ele foi participar, então, do MIT Hacking Medicine. O que é o MIT Hacking Medicine? Então, é a parte lá formado pelos alunos, ex-alunos do MIT, de Harvard, que trabalham com um hackathon para a área da saúde. O que é o hackathon? Hackathon é uma competição que surgiu originalmente para desenvolvedores, onde é lançado um desafio e os programadores vão tentar desenvolver um código para resolver aquele problema. E os melhores projetos são os premiados. O MIT pegou e adaptou isso para o lado da saúde. Como é que eles fazem? Eles chamam as pessoas de qualquer área, paciente, aluno, profissional, de todas as idades, e reúne para que eles tragam problemas que eles enfrentam. E aí, cada um faz um pitch do problema que ele está enfrentando e as pessoas meio que organicamente vão se juntando em times para tentar resolver aquele problema. Então, eles fazem isso tudo num curto espaço de tempo, uma maratona de 3 dias em geral, onde eles têm que criar, desenvolver uma solução, fazer um MVP, né, que é o mínimo produto viável que o Lucas falou há pouco tempo na palestra anterior. Então, em cima desses projetos de MVP, eles fazem um pitch e aí são escolhidos os melhores projetos. Quando o Cauê estava lá em Harvard, ele pegou e falou assim, gente, por que não trazer isso para o Brasil? O Brasil precisaria de um projeto desse jeito. Foi quando ele acabou se envolvendo lá participando do projeto, ele participou como competidor e também participou durante 5 meses da organização, já visando trazer esse projeto para o Brasil. E foi aí que, quando ele trouxe, a gente já se conhecia de um projeto anterior de mentoria, que ele mesmo já tinha implementado lá dentro do hospital da Faculdade de Medicina da USP, e a gente
ele trouxe essa ideia, eu não sabia, nem tinha ideia do que era um hackathon, do que era a tecnologia e tudo, mas eu me encantei tanto com essa possibilidade, né, principalmente da gente ver pessoas que estão enfrentando problemas e elas mesmas construindo uma solução para aquilo. E isso acabou se tornando a nossa missão, de ajudar pessoas a conseguirem conquistar seus próprios sonhos. Então, a gente fala que nós, do HackMed, o nosso sonho é que o sonho de cada um que se junta a nós, ele possa encontrar um caminho para conseguir resolver o seu próprio problema. Então, isso tudo a gente se baseia em uns pilares. Como que a gente faz, né? Então, a gente faz eventos para inspirar as pessoas. Então, o que são esses eventos? São desde os hackathons, também conferência, onde a gente pega e reúne referências da área de saúde, tecnologia, governo, academia, pessoas aqui do Brasil, lá de fora, para conversarem sobre quais os rumos do futuro da saúde no Brasil. A gente coloca as pessoas para conversarem um mesmo problema, abordados de várias formas diferentes. Então, não é um congresso habitual, é uma conferência que a gente até chama de negócios, né? A ideia é que as pessoas que sentaram ali comecem a criar um forte networking, para que dali, quem sabe, até possam surgir negócios entre os próprios participantes da mesa. E dentro desse movimento de trazer pessoas que são referências, a gente vai mostrando também que um dia, como eles foram lá no comecinho. Então, o Lucas acabou de falar aqui, né, de como ele começou com o jaleco, e quando a gente vê, né, puxa, toda ideia, todo projeto grande, ele começou de um problema, começou de uma coisa bem pequena, e isso que foi crescendo, e é isso que a gente busca fazer para inspirar. E aí, o melhor de tudo é aquilo que a gente fala, né, que o melhor jeito da gente aprender é com o erro dos outros. Para que a gente vai errar o mesmo erro que um outro já errou? Por isso que surgiram grandes metodologias. Então, a gente se baseia, né, vocês ouviram hoje muito aqui sobre metodologias de design thinking, biodesign, que são as metodologias que a gente do HackMed, a gente se baseia, a gente se adaptou um pouquinho à realidade do Brasil, e a gente vai construindo alguns caminhos, que são caminhos mais ou menos assim, padronizados, uma ferramenta para que a gente possa errar menos, para a gente tentar chegar ali na construção de uma startup. E aí, a gente, uma vez que esses projetos já têm uma formação e talvez precisem aí já de um impulsionamento para caminharem, a gente ajuda a construir. Nesse esquema, a gente fez ali. O nosso primeiro evento foi na época que ainda existia a possibilidade de se fazer uma aglomeração. Nosso primeiro evento foi em janeiro de 2020, né? A gente reuniu mais de 700 pessoas lá dentro do Centro de Convenções Rebouças, mais de 500 pessoas dentro do INRAD para fazer o hackathon, e isso foi uma coisa bastante disruptiva, no sentido de pensar que, puxa, a gente pode se reunir com pessoas de todas as áreas e construir algum tipo de solução. E a gente estava empolgadésimo, né? Então, vamos fazer mais hackathons, porque a energia, o clima de todo mundo produzindo ali junto é muito forte, só que veio a pandemia. Veio a pandemia, puxa, e a gente, né? O HackMed, a gente se baseava em eventos. Como é que a gente ia fazer isso agora, sem poder ter o calor do encontro? E a gente arriscou tentar, bom, vamos para o virtual. O grande diferencial é que é incrível como o impacto, a gente conseguiu atingir muito mais gente. A gente, acho que, se adaptou muito, veio, como a telemedicina veio para a medicina, assim, os eventos virtuais vieram ali para o HackMed. O que a gente tinha conseguido juntar em torno de
1.200 pessoas presencialmente. A gente fez um evento em maio que a gente teve mais de 10 mil visualizações. A gente teve gente do Brasil inteiro, gente de fora podendo assistir. E foi assim que a gente veio construindo a nossa comunidade HackMed. O que a gente fez, então? Então, a gente começou a construir o programa de inovação, que é um programa de 4 meses, onde a gente pega na mão do empreendedor. Esses dias a gente estava terminando um ciclo, né? E eu já falei assim, gente, parabéns, vocês acabaram agora de cruzar a linha de partida, porque, assim, até agora, todas as ideias estavam ali ainda no negativo, né? Assim, a gente mal tinha noção do que era empreender, do que é inovar, e terminando todo esse ciclo, parece que a gente trabalhou tanto, e na verdade a gente só está ali naquele comecinho. E aí, dentro disso, a gente viu que dessa forma a gente forma bons empreendedores. Só que, por outro lado, assim, a gente precisa também, a gente notou que o empreendedor, ele é um aluno. Ele muitas vezes é um aluno, muitas vezes é o jovem mais início de carreira, que não tem tanta coisa a perder, por isso que ele acaba resolvendo empreender. Então, como até o Lucas tinha falado, de que nesse comecinho, naquela fase difícil, então todo mundo começa a trabalhar e tudo, mas não ganha muito, né? Então, o que acontece é que a maior parte dos empreendedores acabam não tendo uma experiência muito vasta na área na profissão. E muitas vezes também não tem um dinheiro já para poder colocar ali no comecinho da startup. Então, a gente notou que, a gente podia formar também investidores, o investidor anjo, que seria uma pessoa que pudesse contribuir com Smart Money, que é essa sua experiência, uma orientação, e também pudesse contribuir com algum dinheirinho para ajudar esse comecinho de startup. Então, a gente montou um curso para formação de investidores anjos, para que lá no final, esses dois grupos possam se integrar para construir as startups. Então, a gente começou esses projetos lá, somando todas as ideias que a gente já levantou, a gente já teve mais de 83, a gente teve 83 projetos que surgiram nos nossos eventos. Desses 83, 30 projetos vieram para o nosso programa de aceleração. Então, desses 30, hoje a gente tem aí, talvez de 14 a 16 vão abrir um CNPJ. Então, como as coisas são difíceis, né? Todo mundo começa com 1000 projetos, pensam em grandes ideias, trabalham intensamente. A gente trabalha primeiro estudando a fundo o problema, depois do problema a gente analisa todas as possibilidades de soluções e a gente começa a testar, validar os produtos que são os MVPs que vão sendo criados, e aí, mesmo assim, trabalhando juntos, dos 83, a gente está chegando aqui com 14 a 16, mas são 14 a 16 projetos aqui que estão realmente se tornando startups. E isso tudo acabou caindo bastante na mídia, né? Então, a gente acabou tendo uma boa repercussão justamente por essa fase. Eu acho que talvez até ajudados aqui um pouco pela pandemia, a gente está notando a necessidade que existe de novas health techs. E agora, semana que vem, a gente vai fazer aqui uma grande conferência, novamente, a nossa segunda conferência. Eu deixo aqui um cupom para vocês, né? Aqui tem o QR Code do HackMed, né, da conferência, para quem quiser participar aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. E eu queria também aqui já passar para dizer qual que talvez seja um dos grandes segredos para que o HackMed tenha decolado tão rápido assim. Eu falo que é o time. Então, quando os investidores falam que, assim, a gente se preocupa muito mais com o time do que até com a própria ideia, porque um time bom, a gente consegue, assim, é muito mais fácil trabalhar, mudar uma ideia ruim, se a gente tiver um time bom, do que ter um time ruim
apesar da ideia ser boa. E o nosso time aqui, ele é um time bastante multidisciplinar, né? Então eu falo que aqui a gente tem geração X, Y, Z, a gente tem, eu sou mulher, que não tem um perfil, assim, tão empreendedor como muita gente pensa, né? Mulher, 50 a mais, descendente de japonês, que poucas mulheres asiáticas são lideranças. A gente tem aqui, o Cauê tem a idade dos meus filhos, a gente tem o Leandro e o Bruno, eles têm, o Bruno tem um bebê pequenininho e o Bruno tem um bebê o Bruno vai, a esposa do Bruno está esperando o bebê, o Leandro tem um bebê pequenininho, o Bruno já tem filha adolescente também. Então, toda essa diferença que existe, mais um time unido, complementar. A gente aqui é médico, mas o Bruno é da área de ciências da computação, envolvido na área de negócios. Eu acho que tudo isso faz com que a gente realmente consiga ter essa abrangência e trabalhar de uma forma bastante produtiva, né? A essa altura do campeonato, eu ainda exerço um pouquinho a otorrinolaringologia, mas basicamente eu e o Cauê, a gente já está em dedicação quase que exclusiva para o HackMed, e eu acho que é um pouquinho desse sonho, dessa vontade de querer fazer, ir atrás daquilo que incomoda, né? Daquilo que a gente tem de ideia, é o que faz com que a gente consiga construir, faça com que a gente acorde de manhã, levante e tente trabalhar para que aquele objetivo caminhe para frente. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês e dizer que realmente, assim, foi um grande prazer e ficamos aqui, né, o HackMed fica aqui à disposição de quem tiver interesse em se tornar parte dos nossos eventos e do que a gente puder estar apoiando.